hoje nós vamos continuar a falar do livro de Oséias. Eu preciso terminar o livro de Oséias e falar do livro de Joel também. Então, na última aula, eu terminei falando desses slides aqui, de passagens de Oséias citadas no Novo Testamento. Eu tinha colocado 2 slides, só que eu lembrei de uma terceira passagem que também é citada, muito importante, que é Oséias 3,14. Então, no material que vocês receberam da aula passada, tinha só esse e esse. Eu acrescentei aqui um terceiro e também continuei o material, então esse material que vocês receberam ele é o mais atual, tá bom? Então, Oséias 13,14 fala assim, Deus falando, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum, diz o Senhor. E o apóstolo Paulo cita essa profecia para falar da ressurreição dos mortos. Então, nós entendemos que Oséias está falando sobre a ressurreição dos mortos. Então, o apóstolo Paulo fala assim, lá em 1 Coríntios 15, 54, 55. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? Então, isso serve tanto para a ressurreição dos mortos, e eu devia ter colocado aqui que isso também serve até mesmo para o arrebatamento, porque no arrebatamento aqueles que estiverem vivos terão seus corpos mortais revestidos de imortalidade, tá bom? Então o correto seria dizer que o apóstolo Paulo cita essa profecia para falar não somente da ressurreição dos mortos, mas também do arrebatamento, dos vivos sendo revestidos de incorruptibilidade. Isso aqui eu já devia ter trazido, na verdade, quando eu comecei a falar, talvez no curso de obreiro lá atrás. Talvez nas primeiras aulas eu já devia ter trazido isso. Talvez eu não lembro se eu cheguei a mencionar isso, tá? Mas é a questão do equilíbrio entre juízo e misericórdia do nosso Deus. Então, Deus sabe equilibrar perfeitamente misericórdia e juízo em cada situação. Então, imagina uma situação, então aqui eu estou ilustrando com uma balança de pratos. Então, imagina uma situação em que Deus vai agir com 100% da misericórdia dele e 0% de juízo. Se fosse assim, todo mundo seria salvo, todo mundo entraria no céu e nós nunca sofreríamos consequência nenhum dos nossos pecados. Então, sensacional, muito bom para nós. Só que não é bem assim que funciona. Mas, por outro lado, se Deus usasse 0% de misericórdia e 100% de juízo, todo mundo estaria condenado, ninguém entraria no céu, só o Senhor Jesus Cristo mesmo, e nós sempre sofreríamos todas as consequências dos nossos pecados. Então, Deus, na verdade, ele sabe equilibrar perfeitamente misericórdia e juízo em cada situação. Então, nas nossas vidas, às vezes Deus nos poupa de consequências dos nossos pecados, ou muitas vezes nós vamos ter que passar pelas consequências dos nossos pecados, mas tudo depende de Deus usar mais ou menos da sua misericórdia e do seu juízo. Então, aqui falando assim, que Deus, na sua soberania, e segundo estabelecido por Ele próprio na sua palavra, escolhe quando vai usar mais misericórdia ou quando vai usar mais juízo. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos 9, 15, 16. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Na verdade, ele está citando uma passagem lá do Antigo Testamento, quando Deus falou para Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu me compadecerei de quem eu quiser ter compaixão. Aí Paulo completa, assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, Deus colocar o dedo dele ali na balança, no prato ali chamado misericórdia, e fala assim, vou usar misericórdia. Jeremias 9, 23, 24, gosto muito dessa passagem. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado. Então, tem horas que Deus usa de misericórdia, tem horas que Deus usa de juízo, e Deus se alegra, Deus gosta de exercer justiça sobre a terra. Uma passagem muito importante de Tiago e depois do nosso Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, por mais que havia uma condenação sobre as nossas vidas, a misericórdia e a graça do Senhor Jesus nos alcançaram, Deus nos perdoou, Deus nos isentou, no mínimo, da condenação do inferno da qual nós éramos dignos. Tá bom? Agora, se nós vamos sofrer as consequências de outros pecados nossos, ou eventuais pecados até de outras pessoas, por exemplo, do presidente da nação, dos legisladores, dos juízes, porque quando o rei peca, o povo inteiro sofre, se Deus trouxer as consequências daquele pecado. Eles não têm culpa, mas a consequência,
os efeitos, né, o povo vai acabar sentindo. Mas é sensacional quando o Tiago fala assim, olha, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E é isso que aconteceu nas nossas vidas quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, nós estávamos condenados, né, o juízo para nós era condenação, mas a graça e a misericórdia de Deus nos deram o perdão e nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. E olha o que Jesus falou, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se nós queremos misericórdia para as nossas vidas, nós devemos ser misericordiosos com as demais pessoas também, tá bom? Então, é um pré-pago, tá bom? Então, primeiro você usa de misericórdia para encher o teu saldo, e a hora que você precisar, Deus vai falar, tá bom, você foi misericordioso, então eu vou usar de misericórdia com você também. Foi o que aconteceu com Davi, né, com relação a quando ele pecou com Batseba e Urias, né, Deus o poupou porque ele mesmo tinha sido misericordioso com Saul, tinha sido misericordioso com Mefibosete. Então, quando chegou a hora de Davi precisar da misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus estava lá presente para ele, tá bom? Mas eu quis trazer isso porque nós vamos ver inteiramente isso acontecendo em todos os livros dos profetas do Antigo Testamento, né? Nós vamos ver Deus falando de juízo, Deus falando de misericórdia, Deus falando, não, agora é hora de misericórdia, agora é hora de juízo, e os irmãos têm que entender como é que essa balança funciona, né? Deus usa essa balança da forma como Ele quiser, na sua soberania, mas também de acordo com a resposta do povo. Porque nós temos esse padrão aqui, que eu também já devia ter trazido para os irmãos, tá bom? Isso aqui não é coisa nova, não é coisa exclusiva do livro de Joel. Então, qual que é esse padrão recorrente que nós vemos na Bíblia e nós vemos também na vida das pessoas? Deus vai lá e abençoa o povo, Deus vai lá e abençoa uma pessoa. Né, o povo, aquela pessoa prospera, acaba se ensoberbecendo. Eu vou falar sobre a soberba, porque é um dos pecados do qual Judá e Israel são acusados no livro de Oséias. Então, a pessoa se ensoberbece, se esquece de Deus, se desvia dos caminhos do Senhor. Deus primeiramente se entristece, tá bom, pelos pecados do povo. Deus chama o povo ao arrependimento através de seus profetas. O povo não dá ouvidos, Deus se ira e anuncia o seu juízo contra o povo. Aí, novamente, entra em ação os profetas, né, que anunciaram o juízo de Deus, mas eles continuam pregando arrependimento e intercedendo junto a Deus, que nem nós vimos como Moisés, que nem Samuel. E nós vamos ver que Amós também depois é um profeta intercessor. E o povo não dá ouvidos, porque o povo está com o coração endurecido. E aí, infalivelmente, né, se o povo não dá ouvidos, essa última chance vem, então, o juízo de Deus sobre o povo. Aí, pela misericórdia de Deus, Deus preserva e abençoa um remanescente, tá bom? Então, esse é um padrão recorrente que nós vamos ver, que nós vimos já no livro de Juízes, vimos ao longo do livro dos Reis, vimos agora também na história dos profetas, tá bom? Então, ali no passo número 9, né, eu coloquei ali a balança pendendo do lado do juízo. Chegou a hora de Deus executar juízo contra o seu povo. E aí, depois de Deus executar juízo, Deus fala assim, tá bom, agora eu vou ter misericórdia daquele remanescente, tá bom? Mas nós vemos isso, então, na Bíblia toda, não somente no livro de Oséias, eu já devia ter trazido isso para os irmãos de forma clara. Os caminhos do Senhor são sempre retos, né? Eu comentei bastante sobre isso lá no livro de Ezequiel, na aula sobre o livro de Ezequiel, e eu trouxe aqui então as referências do livro de Ezequiel, do livro de Isaías, do livro de Provérbios, mas o final do livro de Oséias termina justamente falando que os caminhos do Senhor são retos. Olha só, quem é sábio, que entenda essas coisas, que entenda os juízos do Senhor, quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, olha só que sensacional. O caminho do Senhor, os caminhos do Senhor são sempre retos. Aqueles que forem justos, né, aqueles que, justos não no sentido suficiente para serem salvos, né, mas aqueles que se agradam das coisas do Senhor, né, aqueles que se aproximam do Senhor porque o amam, né, porque querem seguir os seus caminhos, Deus vai fazer com que eles andem, ou, na verdade, com que eles corram nesse caminho. Enquanto que os transgressores, né, aquela pessoa que não se arrependeu dos seus pecados, ainda que ela tente vir para os caminhos do Senhor, eles vão continuamente tropeçar e cair, né? Então, se tem alguém que está tropeçando nos caminhos do Senhor, precisa ainda de arrependimento, provavelmente, tá bom? Então, no livro de Oséias, fica muito claro um dos pecados, né? Assim, o povo não conhecia Deus. E não era simplesmente conhecia de não ter ouvido falar. Não, o povo não conhecia a palavra do Senhor. O povo não sabia o que agradava, o que desagradava a Deus. O povo não sabia as bênçãos e maldições, ou pelo menos não entendia as bênçãos e maldições proferidas lá nos livros de Moisés. Então, o que aconteceu? Oséias 4:6. Né, o meu povo, Deus fala, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então o sacerdote não buscou a Deus, o sacerdote não transmitiu a palavra da verdade para o povo,
Então, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que você não seja sacerdote ante mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, Deus é quem dava o sustento para os sacerdotes, né, e para os levitas, aqueles que trabalhavam no templo. A tribo de Levi, os descendentes de Arão, não recebiam, não tinham terra própria, né, então eles viviam dos dízimos e das ofertas, né, do povo. E Deus está falando assim, olha, eu vou me esquecer dos teus filhos, eu vou cortar deles o sustento também. Então, o povo também ia parar de trazer os dízimos e as ofertas também. Oséias 4:14, na última parte do versículo, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então, aqui a relação, olha, o povo que não conhece a Deus vai pecar contra Deus. Então, o que acontece quando o povo não conhece ao seu Deus, a quem supostamente deveria estar servindo? O povo vai pecar contra Deus e por pecar contra Deus, Deus vai trazer juízo contra ele. Isaías 5:13, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Então, isso aqui eu creio que eu citei na aula de Isaías. Jeremias 50, o meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores, né, seus sacerdotes, seus líderes, os fizeram errar e os deixaram desviar para os montes. Em Ezequiel 34, eu comentei a respeito dos maus pastores e das ovelhas gordas. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? E o que aconteceu pelo fato dos pastores não apacentarem as ovelhas do Senhor? Elas se perderam. Elas se dispersaram e elas foram presa fácil, né, para as bestas feras do campo. Mas qual é o remédio, então? Se o grande problema é não conhecer a Deus, se o grande problema é não conhecer a palavra de Deus, não saber o que agrada e o que desagrada a Deus, qual é o remédio? Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Jesus veio mesmo, né? Então aqui era uma profecia também, até mesmo sobre a vinda, olha, vamos conhecer a Deus, vamos conhecer o Senhor, porque certamente Ele virá, e veio mesmo, glória a Deus. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, qual é o remédio contra o problema, né? Contra a causa do problema? A causa do problema é, o meu povo não me conhece. Então o remédio é, vamos conhecer a Deus. Vamos nos voltar para Deus, vamos buscar a Deus, vamos conhecer a sua palavra, né? Vamos buscar a face do Senhor, esse é o remédio. E é engraçado, né, que aqui eu falei que a principal culpa era dos sacerdotes. Então, o principal motivo pelo qual o povo não conhecia Deus, a culpa principal era dos sacerdotes. Só que depois Deus fala assim, olha, todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Então, o povo e os sacerdotes são um reflexo do outro. Então, o sacerdote não buscava Deus, o povo também não buscava Deus, o povo estava no pecado, o sacerdote também estava no pecado. Então, era um reflexo do outro. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento. Aí olha só que interessante, né? Ali na outra parte, ele destacado em amarelo e vermelho. Depois tem um outro slide que eu trago essa mesma passagem, essa aqui é na Almeida Revista Atualizada, eu trago ela na Nova Versão Transformadora. E a tradução ali da Nova Versão Transformadora está bem interessante. Fala assim, olha, os sacerdotes se alegram quando o povo peca, porque quando o povo peca, eles trazem os seus sacrifícios e os sacerdotes comem do sacrifício. Então era como se fosse assim, o sacerdote estava feliz porque o povo estava em pecado, porque o povo pecando muito, traziam muitos sacrifícios, mesmo sem entendimento. Mesmo sem entendimento, mesmo sendo assim, mesmo não havendo conversão sincera do coração, uma coisa simplesmente exterior, olha, está aqui o meu boi, está aqui a minha ovelha, e o sacerdote, ótimo, mais churrasco para mim. Mais comida para mim. Então, a Nova Versão Transformadora traduz mais ou menos dessa forma. Olha, o sacerdote se alegra com o pecado ali do povo, porque isso é alimento para ele. Isso aqui é muito interessante, né, o que Deus revela ali em Oséias 4, de 1 a 3, que nos mostra qual é o impacto do pecado do homem na natureza. Né? E eu estou falando aqui de algo espiritual, não estou falando de poluição, não estou falando da falta de coleta seletiva, não estou falando de reciclagem, não estou falando de falta de saneamento básico, aqui estou falando de uma coisa espiritual. Então, o nosso pecado, ele afeta o natural, né? Então, o nosso pecado ele age no mundo espiritual e causa reflexos no mundo natural. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Estou aqui uma lista de pecados, né, que depois aparece no meu slide, falando sobre a lista dos pecados de Israel e Judá, mas olha só a consequência. Por isso é, por causa de todos os pecados, a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Então, assim, o nosso pecado causa impacto
no mundo natural, e não estou falando, que eu falei, de lixo reciclável, de poluição, de derrubar árvore, de derrubar a floresta amazônica, de colocar fogo no Pantanal. Não estou falando de nada disso, eu estou falando de coisas espirituais, tá bom? Mas aí nós vemos, né, se nós nos lembrarmos de Gênesis 3,17, quando Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão, então a gente entende a relação. Olha só, Deus falando para Adão, maldita é a terra por tua causa. Então aqui nós vemos a primeira menção, né, do pecado do homem afetando a terra. Então, maldita é a terra por causa do teu pecado, Adão. Essa é a relação, tá bom? Então, vem lá de Gênesis capítulo 3. Olha só Deus falando por que Deus iria destruir os cananeus, os amorreus, os ferezeus, os girgazeus, os jebuseus e todo aquele povo. E a terra se contaminou com o pecado daquele povo, daqueles povos, e eu visitei nela a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus moradores. Então, a terra de Canaã não estava mais aguentando os pecados daqueles povos, né? E Moisés traz uma lista de pecados daqueles povos, né? Desde adultério, desde homicídio, desde mentira, desde roubo, até coisas abomináveis que eu não vou nem citar aqui nesse momento, mas você vê lá na lei de Moisés as proibições, não faça esse tipo de coisa, porque por causa disso que aquele povo foi vomitado da terra. Então, e lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala, olha, toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, a criação está sofrendo por causa do pecado da humanidade, tá bom? Então, essa é a relação, eu achei muito interessante essa revelação que Deus trouxe para nós através do profeta Oséias. Então, só para variar, né, o começo do pecado do povo é a idolatria, né, eu já comentei isso com os irmãos em diversas aulas, e isso vai continuar aparecendo até a gente acabar de falar do Antigo Testamento. A idolatria para Deus é como se fosse uma mulher casada que adultera se prostituindo, se contaminando horrivelmente. Então isso nós vemos claramente, eu coloquei lá algumas referências, Isaías 1:21, Jeremias 3, Ezequiel 16, Ezequiel 23, isso está no Antigo Testamento inteiro praticamente. Tá? Então aí eu já comentei também no começo dessa aula de Oséias, na aula passada, na primeira parte, que o profeta, geralmente, Deus usa ele como sinal para o povo. Então, Deus usa o profeta Oséias, a vida do profeta Oséias, para ilustrar como estava aquele povo e o que Deus iria fazer. Então, Deus fala para Oséias, então, Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição, isso é uma prostituta, e terá filhos de prostituição com ela, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então, Deus está falando assim, Oséias, você vai ter que se casar com uma prostituta, porque eu vou usar esse seu casamento para ilustrar o meu relacionamento com o povo de Israel, com o povo de Judá. Aí Oséias foi e casou com Gomer, filha de Blaim. Aí Deus fala assim, ó, repreendei, né? Deus falando para o povo, né? Repreendei vossa mãe, repreendei-a, não a mãe natural, mas a Jerusalém, né? A Samaria, porque ela não é minha mulher. E eu não sou o seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios entre os seus seios, para que eu não a mate a sede e não me compadeça dos seus filhos, que são filhos de prostituições. Então Deus está falando assim, vocês estão adulterando, né? Quando vocês praticam idolatria, vocês estão adulterando, vocês estão pegando. Então, ali mais para frente, em Oséias 13, Deus está falando assim, vocês pegaram o meu ouro que eu dei para vocês, a minha prata que eu dei para vocês, o meu incenso que eu dei para vocês, né? Essas coisas que vocês deveriam oferecer para mim, né? Essas coisas que vocês deveriam usar para mim, na minha casa, ou para me glorificar, vocês pegaram essas coisas e fizeram estátuas de ídolos, e vocês se prostraram diante dessas estátuas, e vocês construíram altares para essas estátuas, e vocês adoraram essas estátuas com o meu ouro, e vocês queimaram o meu incenso para eles, né, como se uma mulher casada pegasse os presentes que seu marido lhe deu e desse para os seus amantes, para aqueles que vêm se prostituir com ela. Então, em vez daquelas pessoas pagarem a prostituta fala assim, não, eu que vou pagar você, toma aqui o ouro, toma aqui a prata, toma aqui o incenso. Era esse o sentimento de Deus com relação à idolatria do povo, e é esse o motivo do furor de Deus continuamente no Antigo Testamento contra o seu povo, né? E Deus fala assim, olha só, em Oséias 13:12, homens até beijam bezerros. Está falando provavelmente dos bezerros de ouro que Jeroboão construiu, né, logo no começo do seu reinado, né, colocou um em Dan e um em Betel, para que o povo não mais fosse ao templo em Jerusalém para adorar, mas ficasse ali somente em Samaria, no território do norte. As pessoas estavam beijando as estátuas dos bezerros. Então Deus está falando assim, isso é abominável para mim, isso é adultério, isso é prostituição. Então, do primeiro casamento de Oséias, ele teve 3 filhos, né? Aqui, só para
Então, tudo bem, deixa eu seguir aqui a sequência. Então, Deus falou para casar com aquela mulher, e ela teve um primeiro filho. O primeiro filho se chamou Jezreel, né? E Deus falou assim, eu vou trazer juízo contra a casa de Jeú, que foi um dos reis do norte, o único rei bom. Talvez ele cometeu alguns excessos, né, quando ele estava ali matando a casa de Acabe. Aí depois ele tem Oséias e Gomer, tem uma segunda filha. E olha só, Deus fala assim, coloca nela o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Isso é, eu estou retirando o meu favor de sobre a casa de Israel, eu estou retirando a minha graça. Então é uma coisa pesada, né? Fala assim, vocês agora são desgraçados, né? Isso que significa para desgraçado. Deus retirou a sua graça, não tem a graça do Senhor sobre eles. E depois, né, eles vão ter Gomer e Oséias vão ter um terceiro filho. Deus fala assim, coloca nele o nome de não meu povo. Então não é só Oséias que está servindo como sinal, né? Não é só o profeta, mas a esposa do profeta, os 3 filhos do profeta estão servindo como sinal para aquele povo. Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vocês não são meu povo, nem eu serei o Deus de vocês. Mas aqui já também tem uma promessa de esperança, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vocês não são meu povo, se lhes dirá, vocês são filhos do Deus vivo. E eu citei, né, naqueles slides, né, de passagens de Oséias, profecias de Oséias citadas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa esse versículo para falar da salvação dos gentios, né? Mas se nós formos ver o contexto, né, aqui de Oséias, está falando sim também da restauração do próprio Israel e do próprio Judá. Fala assim, vocês não são meu povo, mas quando vocês se converterem a mim, vocês serão meu povo e eu serei o Deus de vocês. E nós já vimos isso no livro de Jeremias e de Ezequiel, que são posteriores até a Oséias. Eu coloquei aqui essa observação, tá bom? Então, Deus anuncia assim, olha, essa é a situação atual, eu estou retirando o meu favor de sobre o meu povo, vocês não são mais meu povo, porque o meu povo não vive nessa idolatria que nem vocês estão vivendo, mas depois vocês serão novamente meu povo e eu mostrarei novamente o meu favor, e isso também serve para a salvação dos gentios. Então, aqui é um resumo, né, da esposa, primeiro filho, primeira filha, segundo filho, tá bom? Então, 2 filhos e uma filha. E o porquê, né? Por que desse nome? Por quê? Então, está aqui a explicação, eu já comentei com vocês. Então, aqui a mesma coisa, né? Então, o primeiro casamento de José e seus filhos, ele representa, né, a situação de adultério, de prostituição espiritual. Mas aqui nós vemos uma coisa sensacional no capítulo 2 de Oséias, nós vemos o tamanho do amor de Deus. Então, assim, difícil, né, a gente imaginar um homem natural que é traído por sua esposa, que sua esposa não somente lhe trai, mas sua esposa está se prostituindo e caindo numa situação igual, por exemplo, aquela situação de Gomer, né, ou a situação ali do povo. Mas olha só o que Deus fala, olha só que impressionante o tamanho do amor de Deus por esse povo infiel. Deus quer de volta esse povo para si. Portanto, eis que eu atrairei nessa minha esposa virtual, digamos assim, né, eu atrairei Israel, atrairei a Judá, e a levarei para o deserto, isso é, para um lugar onde eu irei tratar com ela a sós, e lhe falarei ao coração. Então, olha que coisa linda. Então, várias vezes na Bíblia, algumas vezes na Bíblia nós vemos essa expressão, falar ao coração. Então, José falou ao coração de seus irmãos, né, quando ele se revelou a ele. Aqui nós temos Deus falando ao coração de Jerusalém, falando ao coração de Samaria, para trazê-los de volta para si. Então, Deus fala assim, olha, eu tirarei o arco, a espada, a guerra e farei o meu povo repousar em segurança. Então, todo aquele juízo que Deus trouxe contra o povo, né, depois que o povo passasse ali pelo juízo de Deus, Deus iria retirar e Deus iria abençoar e Deus iria tratar com aquele povo, tratar as infidelidades daquele povo. Por quê? Porque Deus queria aquele povo de volta para si. Olha só que lindo, desposar-te-ei comigo para sempre, casarei com você para sempre, casarei você comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias. Eu casarei com você em fidelidade e você conhecerá o Senhor. E Deus fala ainda mais, semearei Israel para mim na terra e me compadecerei da desfavorecida, né, aquela filha de Oséias que representava o povo. E a não meu povo direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Só mesmo o nosso Deus, né, com um amor tão grande, para querer de volta, né, um povo nessa situação. O segundo casamento de Oséias é um pouco diferente. Tá? Então, o primeiro casamento, Deus falou assim, vai e casa com uma mulher prostituta e você terá filhos de prostituições. Na segunda, Deus falou assim, casa com uma mulher adúltera, reconhecidamente adúltera. E aí tem uma situação interessante. Né? Então, eu coloquei aqui que o segundo casamento que Deus mandou Oséias ter, ele é um reflexo do povo de Judá e também do povo de Israel, né, que foram levados em cativeiro em momentos distintos, mas do povo que seria levado para o cativeiro e ficaria muitos anos sem ter um rei, da linhagem de Davi, no caso de Judá, sem ter templo, sem ter um sumo sacerdote. Então, eles estariam em terra estranha,
e estariam lá meio que como escravos ou como aprisionados naquela terra. Então, assim, mesmo nessa situação, sem rei, sem templo, sem sacrifício, sem sumo sacerdote, você vai ter que aprender a ser fiel a mim. Então disse-me o Senhor, vai outra vez e ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolo de passas, tá? Eu creio que não é pecado você comer bolo de passas, eu creio que aqui é só uma referência a costumes de outros povos, tá bom? Então você está liberado para comer panetone, tá? Panetone é bom, chocotone também. E lhe disse, então Oséias fala assim, comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata em um homer e meio de cevada. E eu falei para ela, então Oséias falou para essa mulher, você esperará por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Então, não fica claro se Oséias está ficando noivo dela, ia demorar para casar, mas de qualquer forma, sim, você vai ter que aprender a ser fiel a mim, mesmo eu estando ausente de você. E aí Deus fala, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel, buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias tremendos se aproximarão do Senhor da sua bondade. Eu coloquei uma observação. O que significa buscarão ao Senhor? Isso é claro, mas buscarão Davi seu rei. Então, assim, depois que Judá foi destruído, né, depois que caiu o último rei, o rei Zedequias, se eu não me engano, eles ficaram todo aquele tempo na Babilônia sem rei, e quando eles voltam da Babilônia, né, mediante o decreto do rei Ciro, o persa, Zorobabel, que é da descendência de Davi, ele é constituído governador de Judá, só que ele não é rei. Então, depois do último rei de Judá que caiu, o primeiro que surge da descendência de Davi, que de fato é rei, é Jesus Cristo. Né? Então, quando fala assim, ó, depois de muitos dias, ou nos últimos dias tremendos, se aproximarão do Senhor da sua bondade e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Então, aqui está fazendo uma profecia, né, que buscarão a Jesus Cristo, o filho descendente de Davi. Tá bom? Então, aqui é a lista dos pecados de Israel. Então, além daquele pecado de idolatria, né, que é muito claro ali no capítulo 1, no capítulo 2, tem outros pecados, tanto contra Deus como contra o próximo. E eu já citei, né, alguns pecados, mas adultério, homicídio, mentira, homicídio eu já falei, roubo e muitas outras coisas. E olha só, a idolatria deles, a prostituição espiritual, isso estava trazendo também uma prostituição natural. Então, eu falo assim, ó, por isso, então assim, por causa da idolatria de vocês, Oséias 4, 13, 14, por causa da idolatria de vocês, vossas filhas se prostituem, está falando natural, e vossas noras adulteram. Então, a prostituição espiritual, a idolatria, trazia um reflexo no natural, de prostituição natural e de adultério natural também. Por isso, vossas filhas se prostituem, as vossas noras adulteram. Não castigarei as vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então, assim, os homens mesmos estavam fazendo isso, mas isso aqui é um reflexo da prostituição espiritual, eu vou mostrar no próximo slide. E olha só o que Deus fala, e esse versículo, que eu falei, é citado 2 vezes por Jesus Cristo lá no livro de Mateus. Pois misericórdia quero, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, lembra qual era a cura para o povo? Oséias 6:6, se eu não me engano, 6:3, desculpa, 6:3. Corramos, né, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como alvo a sua vinda é certa, né? Então, Deus quer o conhecimento de Deus e misericórdia muito mais do que sacrifício. Mas as pessoas sacrificavam simplesmente porque gostavam de carne. E Deus está falando assim, olha, vocês amam sacrifício não porque vocês estão arrependidos do pecado ou porque vocês querem me honrar, é porque vocês querem participar do churrasco depois, né, que alguns tipos de sacrifício eles podiam comer a carne do sacrifício depois. Olha aqui a questão do espírito de prostituição e de engano. Então, a prostituição física do povo era um reflexo da prostituição espiritual, da idolatria. Pior do que isso, a prostituição espiritual traz cegueira espiritual, o povo não consegue reconhecer o seu pecado e traz também um espírito de engano. Olha só o que diz em Oséias 4:12 e Oséias 5:4. O meu povo consulta um pedaço de madeira, consulta o seu ídolo, e a sua vara, o seu pedaço de madeira, lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. É como se a pessoa consultasse um ídolo e de fato viesse uma resposta daquele ídolo. Mas não é Deus respondendo, não é também um deusinho respondendo. É um espírito de prostituição que Deus permitiu. Né? Lá, se não me engano, em 1 João, fala que Deus vai enviar a operação do erro para aqueles que não deram crédito à verdade, ao amor da salvação de Deus. Né?
O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, isso é, não consegue se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhece ao Senhor. Então aquela idolatria trouxe para o meio deles esse espírito de prostituição que os cegou, que os enganou e os aprisiona, porque eles consultam o ídolo de alguma forma respondia para ele em visão, em sonho, de voz audível, seja lá qual foi a forma como Satanás operou aqui também. E isso está de acordo com o que o apóstolo Paulo nos revela em 2 Coríntios 4, 3, 4. Então, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, aqueles que não creem em Deus estão cegos. E essa cegueira pode vir desse espírito de prostituição aqui por causa da idolatria. Aqui uma lista de pecados dos príncipes, dos sacerdotes. Eu quero só mostrar que todos estavam envolvidos no pecado. Não era só o povo. O rei, os príncipes, os sacerdotes, os profetas, todos eles estavam pecando. Então, olha só, Oséias 6:9. Olha, os sacerdotes assassinam os viajantes ao longo da estrada para Siquém e praticam todo tipo de perversidade. Você consegue imaginar um sacerdote homicida? Mas era o que acontecia nessa época. A questão do pecado da soberba. Então, a soberba, só para deixar bem claro, não é simplesmente alguém que se coloca numa posição mais alta do que deveria, ou numa posição alta, até mesmo pecaminosa, alguém que olha de cima para baixo para as pessoas. Soberba, na Bíblia, também tem muito a ver com pessoas que não dão ouvidos a Deus e aos seus profetas, que é o que acontece ali em Jeremias 43, 1 a 2. E olha só, Deuteronômio 17, Deus já havia dito isso através de Moisés. O homem, pois que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, esse homem morrerá e eliminarás o mal de Israel para que todo o povo ouça. Então assim, o homem soberbo não dá ouvidos, vai ser morto. Agora o povo vai ficar sabendo, vocês estão ouvindo que aquele homem morreu porque não deu ouvidos a Deus? Então ouçam vocês e temam a Deus e jamais se sobrebeçam. Oséias 9:17, o meu Deus os rejeitará porque não ouvem a Deus. A soberba precede a ruína, a altivez do espírito, a queda, passagem bem conhecida de Provérbios. E olha só os dois trechos ali de Oséias. A soberba de Israel abertamente o acusa, e por isso cairão Israel, Efraim e Judá também. Então, soberba, não dá ouvidos a Deus, então se ensoberbeceu, invariavelmente vai cair, tá bom? Não tem ninguém que tenha caído no pecado que não tenha se ensoberbecido, porque no mínimo não deu ouvidos a Deus, não deu ouvido ao alerta do Espírito Santo. Então aqui continua falando do pecado da soberba, tá bom? Muito lindo, assim, Deus espera a confissão de pecados e arrependimento do povo para agir. Então, mesmo que Deus tenha pronunciado juízo contra o povo, Deus quer usar de misericórdia. A balança está pesando mais para aquele lado do juízo, mas Deus fala assim, eu quero usar de misericórdia. Mas para usar de misericórdia, primeiro eu quero que vocês se arrependam, que vocês confessem os seus pecados. E é isso que está lá em Oséias 5:15. Deus falando, irei e voltarei para o meu lugar, isso é, vou voltar para o meu trono, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. E aí, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 7, 13, 14. Deus fala assim, ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, isso é, eu os resgataria, eu tiraria eles dessa situação, mas eles falam mentiras contra mim e não clamam a mim de coração, mas contra mim se rebelam. Então Deus está falando assim, eu quero usar de misericórdia, mas o povo não se volta para mim. Deus está falando assim, olha, é tempo de me buscar, de semear a justiça, mas o povo não quis nem buscar Deus, nem semear a justiça, isso trouxe consequências. Então aqui, as passagens referentes a isso, olha, semeai para vós a justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Então não é tempo de buscar o Senhor só quando Ele vier, não. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então busca a Deus agora, porque Ele está vindo, para nós Ele está voltando, tá bom? E aí eles não quiseram, eles semearam pecado e colheram destruição por causa disso. Aqui a questão do amor de Deus versus a ingratidão do povo, tem muito a ver com aquele exemplo de Deus falando que atrairia o povo para o deserto, levaria Judá, levaria Jerusalém para o deserto, e ali Ele falaria o coração. Aqui Deus acertando contas com Israel, então eu coloquei ali a passagem, quando o povo pede para Samuel um rei, fala assim, Samuel, você está velho e teus filhos não prestam, então nós queremos um rei que governe sobre nós e que faça as nossas guerras, e que vá adiante de nós e que faça as nossas guerras. Nós queremos um rei como todos os povos ao nosso redor têm um rei. Aí Samuel fala, olha, se vocês quiserem um rei, esse é o direito do rei. Não interessa, nós queremos um rei.
que faça as nossas guerras. Aí Oséias 13, 9 a 11, Deus fala assim, a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei? Para que te salve em todas as tuas guerras. Você não queria um rei para guerrear as tuas guerras? E agora? O que o teu rei vai fazer por você? Não vai fazer nada. E os teus juízes, aos quais você disseste, dá para mim reis príncipes, né, que foi para Samuel. E olha só essa revelação de Deus falando do rei Saul, dei-te um rei na minha ira, e eu o tirei no meu furor. Então, quando Deus deu Saul como rei, Deus estava irado. Né? Isso não fica tão claro ali em 1 Samuel 8, 1 Samuel 9, acho que até o 12, mas Deus estava irado. Por mais que ele quisesse que Daú desse certo, né, Deus falou assim para Saul, olha, se você não tivesse pecado, hoje, né, através de Samuel, hoje Deus teria confirmado o teu reino sobre ti. Né? Mas como Saul pecou ali gravemente 2 vezes, Deus tirou o reino dele e passou para Davi. Mas Deus deu Saul na sua ira, mas no fundo ele queria que Saul desse certo, mas falou assim, olha, Saul, esquece Saul, vou tirar ele na minha ira também, e vou dar para vocês, Davi, finalmente um rei segundo o meu coração. Aqui a questão do juízo de Deus, né, que nem eu comentei, a balança está pesando para o lado do juízo, mas por fim, a misericórdia do Senhor. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Então a balança voltando, né, para a pesar mais do lado da misericórdia. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende com vocês palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor e diz a Ele, orem para Deus, falam assim, Senhor, perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom em vez de não ouvir o sacrifício dos nossos lábios. A Síria já não salvará, isso é, nós não vamos mais atrás da Síria em busca de socorro, e foi a própria Síria que destruiu o reino do norte depois. Não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és nosso Deus, isso é, vamos abandonar a idolatria, vamos parar de confiar em homens para nos socorrer contra os nossos inimigos, mas nós vamos recorrer a ti, Senhor. E aí Deus no final fala, eu te ouvirei e cuidarei de ti, sou como se preste ver de mim, procede o teu fruto. Tá bom? Então, acabei o livro de Oséias, o Renato ali vai trocar para mim, vai colocar o livro do profeta Joel. Obrigado. Pronto? O livro do profeta Joel, eu vou fazer uma introdução aqui, ele é curto, são só 3 capítulos, mas ele é complexo. Eu vou mostrar para vocês por que ele é complexo. Joel, olha só, é um livro bem curto, mas tem muita coisa. E por que ele é complexo? Porque ele fala de muitas coisas que ainda vão acontecer. E como não tem uma informação de tempo, fica difícil interpretar algumas coisas se já aconteceram ou o que quer. Eu vou explicar já, tá bom? Então, o que trata, né? Qual é o contexto do livro de Joel? Grandes ameaças e perigos contra Israel e Judá. Um chamado ao arrependimento e a se humilhar diante de Deus e a clamar pela misericórdia do Senhor. 1 ou mais dias do Senhor, eu não vou ter tempo de explicar isso hoje, tá? Mas eu quero deixar um material depois, esse material que eu estou entregando para vocês hoje, depois eu vou complementar esse material, falando mais especificamente sobre o dia do Senhor e sobre o primeiro capítulo de Joel, sobre as ameaças, né, o exército, os gafanhotos, tá bom? Eu vou explicar isso melhor no material depois, tá? Hoje eu vou passar por isso, mas depois eu coloco isso no material de forma mais detalhada. Então, 1 ou mais dias do Senhor, restauração futura de Israel e de Judá, batismo com o Espírito Santo, sensacional, final dos tempos, promessa de salvação, o milênio e o rio que sai da casa do Senhor, assim como Ezequiel viu lá em Ezequiel 47. Então aqui eu coloquei algumas imagens, começando do canto inferior direito, né, subindo assim no sentido anti-horário. São coisas que Joel mostra ou profetiza, né? Então, em primeiro lugar, aqui é uma nuvem de gafanhotos, né? Não sei se você já viu, eu nunca vi ao vivo, graças a Deus, uma nuvem de gafanhotos, mas já vi alguns vídeos. É terrível. Isso pode até derrubar um avião, né? Se um monte de gafanhoto entrar ali bater contra a hélice ou entrar na turbina, isso pode até derrubar um avião, né? Mas isso aqui causa um estrago terrível. Né? Então, na foto de cima, um pasto em chamas, né? Que Joel também anuncia, né, o incêndio, né, nos pastos, causado por um inimigo ou causado por questões naturais. A foto de cima, né, que parece simplesmente uma região montanhosa, né, e um solo meio desértico, na verdade é um leito de rio seco. Né? Então, o Joel também está falando, olha, vai vir a seca sobre os rios de Israel ou de Judá. Aí, no canto superior esquerdo, o sol, né, escurecido por nuvens, ou o sol escurecido por fumaça. Abaixo, aquela chamada lua de sangue, né, que os irmãos viram aí recentemente, aconteceu novamente esse fenômeno. E, por fim, aquele rio, aquela fonte, né, que sai da casa do Senhor e que vira um rio, tá bom? Então, nós estamos aqui no livro de Joel, no segundo livro dos profetas menores. O contexto de Joel é o seguinte, né, como o livro de Joel não traz referência a nenhum rei de Judá, nenhum rei de Israel, nenhum rei estrangeiro, não traz assim uma referência de tempo, fica muito difícil precisar onde está Joel, né? Quando ele nasceu, quando ele profetizou, porém,
por alguns acontecimentos que ele descreve lá. Assim, certamente havia um templo, porque ele chama os sacerdotes, né, e o povo para vir chorar diante do Senhor entre o altar, né, e o templo. Então, existia um templo na época que Joel profetizou. E ele também profetiza coisas, né, ou ele relata coisas, na verdade, que fizeram aos filhos de Israel. Por exemplo, Tiro, Sidom e a Filístia, né, venderam os filhos de Israel, os filhos de Judá, para os gregos. Isso certamente só aconteceu depois da destruição tanto de Samaria quanto de Jerusalém. Isso não aconteceu antes, né? Então, é possível, é muito provável que Joel seja, na verdade, posterior, né, até mesmo ao exílio da Babilônia. Tá bom? Mas existe uma possibilidade de ser antes, tá bom? Mas eu deixei lá o Joel em vermelho da direita, porque é mais provável que ele esteja ali, tá bom? Então, sobre o profeta Joel, o nome dele significa Yahvé é Deus. Não há informações bíblicas que nos mostrem quando nem onde o profeta Joel viveu. Só fala que ele era filho de um homem chamado Petuel, né? Então, Petuel significa visão de Deus. Ele profetizou sobre um ou mais dias do Senhor. Eu vou explicar isso, mas eu acho que não vai dar para ser hoje, talvez no material eu vou colocar isso para vocês. Profetizou sobre o final dos tempos, profetizou sobre a salvação, profetizou sobre o milênio, profetizou sobre o batismo com o Espírito Santo, profetizou sobre o milênio e sobre o rio, desculpa, está repetido, tá? Profetizou sobre o rio que sai da casa do Senhor. E tudo isso em 3 capítulos, tá bom? Então é muita informação bem compactada, ele zipou muita coisa ali, nós temos que dezipar isso aqui nessa aula. E o que é importante saber sobre o livro do profeta Joel? Então, não é citado nenhum rei de Israel, não é citado nenhum rei de Judá, não é citado nenhuma outra informação que possa nos situar no tempo, tá bom? Por esse motivo, fica complicado ter certeza sobre a interpretação de algumas profecias. Será que se refere a isso ou será que se refere àquilo? Não sei, porque não fala de quando que é esse livro. Porém, né, as pessoas contemporâneas a Joel, ou aquelas gerações que vieram logo em seguinte, certamente entenderam as profecias, pelo menos aquelas que já se cumpriram, tá bom? Porque tem profecias que já se cumpriram, e tem aquelas que vão se cumprir de novo, e tem aquelas que ainda vão se cumprir, que eu vou mostrar para vocês. Como Joel faz menção de ofertas na casa do Senhor, então havia um templo, né, seja o templo de Salomão, seja o templo de Zorobabel, quando Joel estava vivo. Um chamado muito forte de Deus para o povo se humilhar, para que o juízo de Deus não viesse sobre eles, né, para que os castigos não viessem. Deus fala assim, se humilhem. E se vocês se humilharem, eu vou atender vocês. E de fato Deus atendeu. Então por isso até que pode ser que seja ali, por exemplo, no período do rei Ezequias, né, quando o exército da Síria, um grande exército muito numeroso, que já havia destruído a Samaria, já havia destruído as cidades do norte, já havia destruído várias cidades de Judá, ele chega e cerca Jerusalém. E Ezequias pede, ele pede para Isaías interceder pelo povo, Deus responde favoravelmente ao rei Ezequias, e Deus fala assim, eu vou remover esse grande exército da Síria, ele não vai lançar sequer uma flecha contra Jerusalém, porque eu defenderei essa cidade por amor de mim, por amor a Davi, e por amor a essa própria cidade. Então, será que o grande exército que fala ali em Joel capítulo 1 e no capítulo 2, será que é o exército da Síria que estava vindo contra eles, que destruiu o reino do norte, mas que Deus removeria de perto de Jerusalém, caso o povo se humilhasse? É uma interpretação possível, tá bom? Então são mencionados acontecimentos da destruição de Israel e de Judá, mas não está claro se de forma profética ou simplesmente histórica. Ainda a profecia de Joel para se cumprirem, que nem eu falei, e as profecias de Joel são citadas no Novo Testamento. Então aqui eu trouxe um versículo muito lindo de Joel. Deus falando assim, olha, ainda assim, né, ainda assim, mesmo que eu já tenha anunciado o juízo contra vocês, mesmo que haja essa condenação sobre vocês, ainda assim, agora, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e nós vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende. Se arrepende, você assim, e desiste do mal. Então assim, Deus falou, eu vou trazer o mal contra vocês. Se vocês se humilharem, e aí Deus fala assim, olha, se vocês se humilharem, eu vou desistir de trazer esse mal contra vocês. Então Deus está torcendo por eles. Deus está falando assim, olha, eu sou obrigado a anunciar esse juízo contra vocês, porque vocês pecaram gravemente contra mim, mas eu quero usar de misericórdia, mas para usar de misericórdia eu só quero uma coisa de vocês, que vocês se arrependam dos seus pecados, que vocês rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Aí, quem sabe, né, se o Senhor não voltará e se arrependerá, se desistirá de trazer esse mal, e ainda por cima deixará para nós um sacrifício para nós oferecermos para Ele mesmo, né? Então Deus está falando, olha, circuncidai o vosso coração e não mais endureceis o vosso serviço. Desde lá de Moisés Deus já falava isso. Tá bom? Então aqui esse aqui é o panorama do livro de Joel. Eu vou passar, esse aqui vai estar aí para vocês, mas os slides, eles basicamente trazem isso, então já vou passar para os slides. São simplesmente 3 capítulos, mas, como eu falei, é muita densidade de informação nesses 3 capítulos. Passagem de Joel citadas no Novo Testamento.
começando logo pelo batismo no Espírito Santo. E acontecerá depois que... Esse depois é importante, tá? Esse depois é depois do povo se humilhar, é depois daquele exército que Deus traria contra o povo e que Deus removeria para longe caso o povo se humilhasse, tá bom? Então, mas uma coisa é certa, então Joel 1 e Joel 2 acontece antes desse Joel 2, 28 e 32, porque ele está falando, depois que tudo isso acontecer, depois de muitos dias, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Guardem isso aqui que eu vou mostrar no próximo slide, ou daqui a 2 slides. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, esse aqui é um dos dias do Senhor anunciados pelo profeta Joel. Esse grande e terrível dia do Senhor provavelmente é o último, provavelmente é lá do final dos tempos mesmo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse versículo, essa parte aqui eu vou trazer já no outro slide, tá bom? Então, o apóstolo Pedro utiliza essa profecia de Joel para explicar o que foi o batismo com o Espírito Santo. Então, quando a igreja, ali, os 120 irmãos, foram batizados com o Espírito Santo, e judeus vindo de todas as partes, até todas as nações conhecidas, né, para onde os judeus tinham sido levados no exílio, e que acabaram ficando por lá e criando suas colônias, eles estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, e quando eles ouviram aquelas vozes orando em línguas, todos eles correram e afluíram para aquela casa onde eles estavam. E eles falam, mas o que é isso? O que está acontecendo? Como é que nós estamos ouvindo? Eles estavam orando em línguas, mas nós estamos ouvindo eles falando cada um na nossa própria língua materna. Como que eles estão falando as grandezas de Deus na nossa própria língua materna, se esses homens são galileus? Aí Pedro fala assim, olha, eles não estão bêbados, né? Alguns zombaram, falam assim, eles estão bêbados, mas Pedro fala, eles não estão bêbados, sendo essa a hora, são só 9 da manhã, eles não estão bêbados. Mas o que acontece é aquilo que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí ele traz essa passagem, Joel 2, 28 a 32, praticamente na sua íntegra, tá bom? Então, sensacional. Joel foi quem profetizou o batismo com o Espírito Santo. Mas lá em Provérbios também fala, tá? Deus fala assim, olha, eis que eu derramarei do meu Espírito, né, sobre vocês, tá bom? Mas a passagem citada por Pedro é essa de Joel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, essa passagem, esse trechinho, está contido naquele trecho maior, mas o apóstolo Paulo utiliza isso aqui dentro ali de Romanos, capítulo 10, né, de 9 a 13, né, quando Paulo fala assim, olha, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração creres que o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê para a justiça. Aí Paulo vai discorrendo, e ele cita essa passagem, Joel, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, está implícito o nome do Senhor Jesus Cristo, será salvo. E Paulo está usando isso para falar o seguinte, olha, tanto os judeus quanto os gentios, eles precisam invocar o nome do Senhor Jesus Cristo para ser salvo, não tem outra forma de ser salvo, tá bom? Então, Paulo cita esse versículo de Joel para falar que a salvação, tanto de judeu quanto de não judeu, acontece por invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, então aqui tem 2 passagens de Joel, elas se aplicam provavelmente a momentos diferentes, tá? Uma com relação àquele grande exército que estava vindo contra Israel naquele momento, e outra com relação ao final dos tempos, tá? Então Joel 3,15 é com relação ao final dos tempos, Joel 2,10 é com relação àqueles dias que Joel estava profetizando daquele exército que já iria vir para destruir a terra, caso o povo não se arrependesse. E ali no final, no Caminhando pela Palavra, eu coloquei outras passagens do Antigo Testamento, onde sol, lua e estrelas são escurecidos. Pode estar se referindo ao mesmo momento, mas, por exemplo, tem um lá que é da destruição do Egito, em Ezequiel 32. Então, é um outro momento, a destruição do Egito. Ali em Isaías 13:10, na verdade, é um dia do Senhor anunciado contra a destruição da Babilônia. Aqui, eu acabei não comentando sobre isso, né, que eu falei, eu vou deixar isso para um material mais completo. O dia do Senhor, ele já aconteceu algumas vezes, mas o dia do Senhor é sempre um dia de juízo. Então, o dia do Senhor já veio na destruição de Samaria. O dia do Senhor já veio na destruição de Jerusalém. O dia do Senhor já veio contra a Babilônia, na destruição da Babilônia, na conquista da Babilônia. O dia do Senhor já veio na destruição do Egito. E o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, né, que nem está aqui no outro slide, desculpa. Aqui, né, ali do lado esquerdo. Ó, antes que venha o grande e terrível. Então, tem um dia do Senhor, que ele ainda por cima chama de o grande e terrível dia do Senhor. Esse ainda está por vir. Mas só para dizer, então, que essa passagem, ó, falando que o sol, a lua e as estrelas se escurecerão, o próprio Jesus confirma isso.
Então, Jesus ele cita ali Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, está falando do final dos tempos, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. Então, as estrelas cairão do firmamento, não esperamos que uma estrela de verdade caia sobre a Terra, porque a Terra é infinitamente menor do que as estrelas, mas alguma coisa que vai acontecer que vai encobrir todo o brilho das estrelas, tá bom? Apocalipse 8:12, ou, que nem a Bíblia fala assim, o céu se enrolará como um pergaminho. Deus talvez simplesmente vai fazer desaparecer as estrelas. Creio nisso também, tá bom? Então Deus pode simplesmente fazer as estrelas desaparecerem, de repente só sobra lá o planeta Terra, o Sol, com, sem Sol, não importa, tá? Mas alguma coisa Deus vai fazer. Apocalipse 8:12, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como a noite. Então tem uma passagem, Jesus falando que isso vai acontecer, uma passagem em Apocalipse falando. Só que aí tem um outro versículo em Joel, que eu creio que é diferente desses dois, tá bom? Então guardem aqui, ó, sol, lua, estrela escurecendo. Tem uma passagem de Joel 2:31, que ele fala uma coisa parecida, só que levemente diferente. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Aqui é o detalhe, O sol vai escurecer sim, que nem naquelas outras duas, mas aqui a lua se tornará em sangue, Que nem eu comentei, nós tivemos recentemente aquele fenômeno chamado a lua de sangue, então existe uma explicação natural, mas o momento em que isso aqui vai acontecer será sobrenatural, assim como existe eclipse solar de forma natural, mas o momento em que essas coisas aqui acontecem são sobrenaturais e são marcadores do relógio de Deus, do cronograma de Deus, tá bom? Então, olha só, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, aquele último grande e terrível dia, ele será precedido por sol em trevas, lua em sangue. E olha só Apocalipse 6, 12 e 13, que é diferente. Eu li Apocalipse 8, 12 com vocês. Apocalipse 8, 12. Aqui é Apocalipse 6, 12 e 13. Enquanto eu observava... Não, desculpa, só mostrar para vocês. Ó. Então, aqui está na quarta trombeta, tá? Apocalipse 8, 12. O pastor Short está dando aula para vocês de Apocalipse. Nós estamos tendo aula com o nosso irmão no seminário também de Apocalipse, tá bom? Então, são momentos diferentes. Quarta trombeta e... sexto selo, olha só, quando o Cordeiro de Deus abre o sexto selo, o sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue, tá bom? Então Apocalipse 6, 12 e 13 se refere a Joel 2:31 e aquelas outras duas passagens se refere àqueles dois outros versículos, tá? Pelo menos isso, assim é o que parece. Aqui uma passagem muito interessante, lançai a foice, então lá no juízo, lá nos últimos dias, Joel 3,13, lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então aqui está no contexto de juízo, tá bom? E aí nós vemos esse juízo de Deus exatamente acontecendo dessa forma em Apocalipse 14, 15 e 20. Então vai ter ali a foice sendo passada sobre a seara da terra e o vinho do lagar do Senhor sendo pisado, tá bom? Então tá aí, eu não vou ler porque é muito extenso, tá? Então, as grandes ameaças e perigos contra Israel e Judá. Depois, no material completo, eu vou destrinchar melhor isso aqui para vocês. Eu não tive tempo de colocar tudo aqui, porque seria muito detalhe, tá bom? Mas, primeiramente, gafanhotos. E esses gafanhotos, aparentemente são gafanhotos naturais, Quando fala assim, ó, do gafanhoto migrador, fala primeiro assim, o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Então, aparentemente, são, acho que, 4 tipos diferentes de gafanhoto, mas não é que são 4 raças diferentes de gafanhoto, são estágios diferentes da vida do gafanhoto. Então, quando ele é uma larva, ele come de um jeito. Quando ele é maior, ele come outra coisa, entendeu? Quando ele cresce, vira um gafanhoto migrador, entendeu? Então, aqui seriam os estágios aqui da vida do gafanhoto. Depois eu trago isso no material completo para vocês, tá bom? E assim, mas a questão é, os gafanhotos, sejam eles naturais, no sentido, se realmente uma nuvem de gafanhotos, Deus traria como se fosse uma das pragas do Egito e destruiria Israel e Judá, destruiria as plantações e destruiria os pastos, que nem nós vemos mais para frente, ou se é um inimigo, se é um grande exército inimigo, porque também tem um exército inimigo aqui nesse contexto. Então assim, só para deixar claro, ou esses gafanhotos são gafanhotos, bichinhos mesmo, ou são um grande exército inimigo que Deus está trazendo, que vai destruir os pastos, destruir os campos, destruir tudo. E aí o que mais? Destruição, seja pelo gafanhoto, ou seja pelo exército que está vindo, fogo, seja porque o exército inimigo tacou fogo, ou por causa de uma seca, que nem muitas vezes acontece no cerrado brasileiro, o tempo está tão seco, mas tão seco que às vezes acontece até combustão espontânea, de árvores, ou alguém joga um palito de fósforo é suficiente para causar
uma grande queimada. Mas o fato é que os pastos e as lavouras iriam ser destruídos pela seca, iriam ser destruídos pelo fogo, e os rios iriam secar. Então, os rios secar é efeito de seca, não é nem efeito de fogo, né? Nem muito menos o outro exército vindo, né? Embora haja meios dele represar o rio e causar essa seca também. Mas dá a entender aqui que é seca do rio por causa de um período de seca. E é nesse contexto que Deus chama o povo a se humilhar perante Ele e a clamar por misericórdia. Então Deus fala assim, ainda que está esse cenário todo diante de vocês, ainda que está esse cenário dos gafanhotos, ainda que está esse cenário desse exército inimigo que eu estou trazendo contra vocês, ainda que eu estou lançando contra vocês a fome, a seca, né, dos rios, né, os pastos e as lavouras pegando fogo, ainda assim, se humilhe que dá tempo de eu livrar vocês desse juízo. E olha só, então, a lista, né, do que eles deveriam fazer. Vistam-se de pano de saco, jejuem, chorem, planteiem e clamem ao Senhor por misericórdia. Tá bom? Esse aqui é o resumo dessas duas passagens que eu coloquei aqui para vocês. E isso é o que Deus tinha prometido lá em 2 Crônicas 7,14 para Salomão. Se o meu povo, que assim, antes, né, então se eu cerrar o céu, se eu fechar o céu, de modo que não haja mais chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, olha aqui o cenário de Joel, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É isso que Deus está pedindo para aquele povo de Joel. E eu creio que é isso que Deus está falando também conosco hoje. Se vocês se humilharem, né, ainda que vocês estão com todo esse cenário desolador, com coronavírus, com dengue, com problemas na área financeira, corrupção, violência, ainda assim, se vocês se humilharem, se o meu povo, que se chama pelo menos, se humilhar, orar e me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, né, e ouvirei suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Serve para nós hoje. Então, Deus respondendo com misericórdia à humilhação do povo diante dele. Então, provavelmente, aquele povo aceitou o chamado de Deus, se humilhou, e aí, Joel 2, 18 a 27, fala assim, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E Deus fala assim, aquele exército que estava vindo do norte, nem se preocupa com ele, eu vou lançar eles fora. Então, por isso que eu tenho aqui uma suspeita que pode ser o exército da Síria que veio contra Jerusalém nos dias do rei Ezequias, e o povo buscou a Deus, o povo se humilhou, Deus lançou fora o exército. Pode ser que seja isso, pode ser que seja um outro exército mais para frente que também veio do norte, tá bom? Mas Deus fala assim, não se preocupa mais com aquele exército, eu vou destruir ele, e fiquem felizes, eu vou trazer de volta para vocês o cereal, o vinho, o azeite, eu vou abençoar vocês, eu vou fazer vocês prosperarem. Olha só, restituirei a vocês os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército, essa é que é a questão. Aqueles gafanhotos, seja uma nuvem de gafanhotos, ou seja o exército inimigo, provavelmente foram as duas coisas, era juízo de Deus contra o povo por causa dos pecados do povo. Deus falou assim, eu vou restituir para vocês, todos aqueles anos que vocês sofreram por causa do pecado de vocês, eu vou restituir, eu sou misericordioso, eu tenho prazer em abençoar vocês. A promessa do derramar do Espírito Santo, né, então eu já coloquei lá Joel 2, 28 e 29, nós já lemos, e aqui eu coloquei a passagem de Atos capítulo 2, né, a passagem na íntegra ali do batismo com o Espírito Santo. Sinais do final dos tempos, antes do grande e terrível dia do Senhor. Então mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Promessa de salvação, já comentei também, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, né? Expandindo, né, que nem o apóstolo Paulo deixa implícito. E aqui, vingança de Deus contra as nações. Então, Tiro, Sidom e Filístia, em algum momento da história, por isso que eu creio que é depois da destruição de Jerusalém e depois da destruição de Samaria, eles pegaram os filhos de Israel, os filhos de Judá, e venderam como escravos para os gregos. E eles se apoderaram das terras que era de Israel. E Deus está falando assim, vocês fizeram isso? Agora eu vou me vingar de vocês. Então chegou agora o tempo da retribuição de Deus contra essas nações. Ali embaixo também, vingança do Senhor contra o Egito e contra Edom. Então Deus vai trazer vingança contra as nações ao redor de Israel e Judá, que se apoderaram deles quando eles foram destruídos, seja pela Síria, seja pela Babilônia, ou por algum outro exército, pois isso, seja pelos próprios gregos, seja pelos romanos, não importa. Tá? Então, em que momento da história isso acontece? O fato é, Deus está falando assim, eu vou me vingar do que vocês fizeram com o meu povo. E aqui, na passagem de cima, Joel 3, 9 a 17, aqui já é mais amplo, tá bom? Então, tem vingança contra Tiro, contra Sidom,
contra a Filístia, contra o Egito e contra Edom, mas aqui essa passagem de Joel 3, 9 a 17, ela já é mais ampla. Multidões, multidões no vale da decisão, né, o vale de Josafá. Aqui já está falando do final dos tempos mesmo, tá bom? Então, quando Deus irá congregar as nações, trazer as nações ali contra Israel, e ali, né, o Israel vai estar perdendo a guerra, e ali Deus entra e dá a vitória. Só ver uma coisa, tá bom? Esse aqui é o penúltimo slide. Restauração de Israel e de Judá. Então, Joel acaba com promessa de restauração. E há de ser que naquele dia, então já está falando do final dos tempos, né, depois ali do juízo de Deus contra as nações, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Sitim foi um acampamento de Israel antes de atravessar o rio Jordão. Então em Ezequiel 47, né, nós vemos que existe uma fonte, um rio que sai da casa do Senhor, faz a curva para a direita e entra no Mar Morto. E aqui está falando o seguinte, olha, além daquele rio de Ezequiel, vai ter um rio também que sai da casa do Senhor, passa para o outro lado do rio Jordão e vai regar o vale lá também. Então eles são parecidos, mas talvez não seja exatamente o mesmo rio. Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Eu espiarei o sangue dos que não forem espiados, porque o Senhor habitará em Sião. É que aqui eu tirei um contexto, mas dá a entender também a respeito do milênio, tá bom? Então aqui é o último slide, mas eu já comentei, que é a fonte que sai da casa do Senhor e forma um rio que rega o vale do Sitim, e esse vale de Sitim é do outro lado do rio Jordão, né? Então o rio de Ezequiel 47, ele sai da casa do Senhor ali em Jerusalém e desce direto para o Mar Morto, que está desse lado do rio Jordão, digamos assim. Aqui está falando de um outro rio que sai da casa do Senhor e também vai para o outro lado do rio Jordão, tá bom? Então eu corri, terminei Joel. Eu vou só depois mandar para vocês um material mais completo, falando especificamente sobre o dia do Senhor, né? Ia me dar muito trabalho fazer isso agora. Eu quero fazer uma linha do tempo bonitinha para vocês entenderem essa sequência de eventos. E vou também falar melhor sobre o exército do Joel 1 e 2 e dos gafanhotos, tá bom? Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.